Olá, queridos estudantes do nono ano, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de ensino religioso. Eu sou o professor Luciano e juntos estaremos trabalhando uma temática voltada para cada um de nós. Vamos ver o que temos para a aula de hoje? Olha só, a nossa aula de hoje gira em torno do tema cidadania e convivência. Vamos ver o que é cidadania. Você sabe o que é cidadania? Alguma vez você já fez essa pergunta ou já fizeram essa pergunta para você? Não? Sim. Se já fizeram essa pergunta para você e se você já tem uma noção sobre o que é cidadania, beleza. Agora, se ainda não tem, fique tranquilo porque a gente vai trabalhar isso durante a aula. Então, vamos lá. Cidadania e convivência. Vamos ver o texto, o que é cidadania? A origem da palavra cidadania vem do latim, civitas, que quer dizer cidade. Olha só, cidadania vem do latim civitas, que quer dizer cidade. Ou seja, exercemos a nossa cidadania onde? Dentro da cidade, dentro da sociedade. A palavra cidadania, ela foi usada na Roma Antiga para indicar a situação política de uma pessoa e os direitos que essa pessoa tinha ou os direitos que ela podia exercer. Então, a cidadania, esse conceito de cidadania, ele não é recente, ele é antigo, ou seja, ao cidadão é atribuído uma carga de direitos e deveres. Olha só, quando a gente fala em direitos, ok, eu tenho os meus direitos, você aí tem os seus direitos. É que nem na escola, vocês conhecem os seus direitos, mas também vocês têm que conhecer os seus deveres. Porque a cidadania, ela é isso. Nós temos os nossos direitos, mas também temos os nossos deveres. Não adianta querer dizer que eu só tenho direito, mas não tenho deveres. E isso está errado. Ter direitos e ter deveres faz parte de um conjunto da nossa sociedade. Um conjunto que eu e você devemos seguir, ok? Vamos continuar então. Segundo Dalmo Dallari, ele diz o seguinte: a cidadania expressa um conjunto de direitos que dá às pessoas a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Ou seja, um conjunto de direitos que dá a cada um a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo social. Pessoal, se a gente for pensar hoje, Rondônia, por exemplo, 2021, eu aqui em Porto Velho e você aonde quer que você esteja, quem que não tem cidadania na nossa sociedade hoje em dia? O que vocês me dizem? Quais são as pessoas que não podem exercer a sua cidadania? Quem são? Podemos citar, por exemplo, os mendigos? Aqueles que vivem nas ruas, perambulando, querendo ou não, vivendo das migalhas que as pessoas oferecem para eles. Eles têm cidadania ou não? Será que aqueles que estão encarcerados, aquelas pessoas que estão presas, será que elas têm cidadania ou não? Então, se a gente for parar para pensar, a gente começa a elencar situações de pessoas, tipos de pessoas que não têm cidadania. Por exemplo, aquelas pessoas que estão às margens das sociedades, nas periferias mais distantes. Será que elas têm cidadania? Será que a voz delas são ouvidas? Ou não?
Então, tudo isso são conceitos que a gente tem que começar a refletir na nossa sociedade. Porque, querendo ou não, se eu não tenho cidadania, eu não tenho como lutar pelos meus direitos. Se eu não tenho como lutar, quem vai lutar por mim? Será que vai haver pessoas que vão lutar por mim? Será que eles conhecem as minhas necessidades? Necessidades básicas de saúde, educação, segurança? Então, são conceitos que a gente tem que começar a analisar, porque a cidadania ela é importante para todos. E não ter cidadania é uma situação que deixa a pessoa numa condição da qual ela não pode nem questionar nada, porque ela não tem quem a ampare. Então a cidadania é isso. O exercício da cidadania é fazer com que todos possam ter os seus direitos garantidos. Então vamos continuar no nosso texto. No Brasil, estamos gestando ainda a cidadania. Não temos uma cidadania definida. Damos passos importantes com o processo de redemocratização e a Constituição de 1988. A Constituição que vigora em nosso país é essa daí, mas ela sofreu no decorrer dos anos algumas alterações, mas a Constituição que predomina é essa. Mas temos muito que andar ainda. Querendo ou não, apesar de todas as conquistas, temos que caminhar bastante ainda. Somos filhos e filhas, olha só, isso representa cada um de nós. Somos filhos e filhas de uma nação nascida sob o signo da cruz e da espada. Ou seja, quando a gente fala cruz e espada, é quando os europeus vieram para cá, trouxeram a cruz, ou seja, o cristianismo, mas também trouxeram a espada. A espada representa o governo europeu, no caso, os portugueses, o governo português. Então, nascemos sob o signo da cruz, da igreja, e da espada, que é o governo político. E, querendo ou não, acostumados a apanhar calados, a sempre dizer sim, senhor, e a engolir sapos, a achar tudo normal, a achar as injustiças normais e, querendo ou não, a termos um jeitinho para tudo, a não levar a sério a coisa pública, a pensar que direitos são privilégios e exigi-los é ser boçal e metido, a pensar que Deus é brasileiro, ou seja, que Deus não é de todos, mas que Deus é somente brasileiro. E se as coisas estão ruins, se elas estão como estão, é porque isso é vontade de Deus. Ou seja, é eu tentar retirar toda a culpa de mim mesmo. Os direitos que temos, eles não foram conferidos para a gente, não foram dados gratuitamente. Eles se deram a partir de muitas conquistas, lutas, conquistas, pessoas que lutaram lá atrás, anos, séculos atrás, para que tivéssemos os nossos direitos, as nossas conquistas. Muitas vezes compreendemos os direitos como uma concessão, ou seja, um favor de quem está de cima para baixo. Aqueles que estão acima olham com peninha para a gente. Ah, aquele ali é um pobre coitado, vou criar um jeito de ajudar eles. Não é assim, pessoal, não é desse jeito. Os direitos que temos não foram dados gratuitamente, eles foram conquistas de pessoas que muitas vezes deram a sua vida para que tivéssemos hoje, em 2021, os nossos direitos garantidos por lei. Pessoas lá atrás deram suas vidas, lutaram, derramaram sangues para que tivéssemos os direitos hoje. Então, se você não tem noção daquilo que aconteceu, comece a ter, porque o direito que você tem à saúde, à educação, à segurança pública,
a ter uma boa alimentação, a poder andar com seus amigos. Tudo isso são direitos. Se você é jovem, você não trabalha, mas que seus pais trabalham 8 horas por dia, recebem salários, recebem os direitos garantidos, FGTS, 13º, férias, tudo isso não surgiu de uma hora para outra, surgiu através de lutas, de conquistas que pessoas se dedicaram para que nós tivéssemos isso. Então a gente não pode perder esses direitos. Não podemos lutar para perder os nossos direitos, porque é como se não valorizássemos aquelas lutas que houveram lá no passado, lá atrás. Então nós devemos lutar. Se a mulher também tem os seus direitos hoje garantidos, é porque outras mulheres lutaram lá atrás para que hoje você, mulher, pudesse ter os seus direitos garantidos. Então, isso se dá a partir de lutas, de conquistas. Não é de mão beijada, não foi de alguém que sentiu peninha dos mais pobres, vou considerar eles alguns direitos. Não foi também assim. E olha só, dentro desses direitos, entra o direito também, já que a gente está falando, já que a nossa aula é sobre ensino religioso, dentro desses direitos, dessas conquistas, um dos direitos foi o direito de manifestar as nossas crenças religiosas. Isso também foi dado através de lutas e conquistas. Não foi de uma hora para outra, foi de lutas, foi de conquistas. Pessoas que lutaram para que hoje nós pudéssemos expressar a nossa religiosidade, independente ela de qual seja, ok? Continuando então. A cidadania não nos é dada, ela é construída, ela é conquistada a partir da nossa capacidade de organização, participação e intervenção social. Ou seja, essa intervenção social, no caso, foram as lutas que houveram no passado e as lutas que existem hoje em dia para continuarmos tendo os nossos direitos garantidos. Como foi falado, a cidadania não surgiu do nada, como um simples toque de mágica, nem tampouco como uma simples conquista legal de alguns direitos que foi dado a gente, mas isso tem um significado muito importante, pois isso determina a realização de todos os direitos já conquistados até hoje. Dentro desse cenário, é importante destacarmos o seguinte, que o cidadão participe. Se você é cidadão, você deve participar, você deve ter uma vida ativa para que se faça valer os seus direitos. Ou seja, não é cruzar os braços que vamos ganhar as coisas, é lutando. Lutar para que os nossos direitos sejam garantidos e continuem sendo garantidos. E, em especial, o direito de manifestarmos as nossas crenças religiosas, independente de quais sejam. Construir cidadania é também construir novas relações e consciência. É eu ter consciência dos meus direitos e dos meus deveres. A cidadania é algo que não se aprende com os livros, mas se aprende com a convivência na vida social e na vida pública. É aí que se dá a cidadania, é aí que nós vamos nos conhecendo enquanto cidadão. É a partir desse cenário de que eu participo, eu tenho uma vida ativa na sociedade, é a partir de todo esse contexto que eu vou estar tendo uma vivência em cidadania, que eu vou estar exercendo a minha cidadania. Pessoal, exercer a cidadania, para muitos, é somente votar. Escolher um candidato na época das eleições e ir lá votar. E pronto, cumprir com o meu papel de cidadão. Não, cidadania não é isso. Se vemos que algo está errado na nossa sociedade,
Se eu ainda não tenho voz, no caso você ainda é um adolescente, se você ainda não tem voz, mas você percebe algo errado na sociedade, você pode delegar essa função a uma outra pessoa, ou seja, a uma pessoa adulta. Você diz, ó, eu percebi que está acontecendo isso, vamos analisar os fatos. Aí reúne-se, analisa os fatos e se aquilo que você falou for comprovado, que de fato é verdadeiro, então começa-se a lutar pela cidadania de vocês ali daquela localidade. Então vocês vão em busca de melhorias. Então isso é necessário para cada um de nós. A luta, devemos exercer sim a nossa cidadania, ok? Continuando então, galerinha, vamos lá? É no convívio do dia a dia que exercitamos a nossa cidadania. É através das relações que estabelecemos com os outros, com a coisa pública e com o próprio meio ambiente que estaremos exercendo a nossa cidadania. E a cidadania, ela deve ser perpassada por temáticas como solidariedade, ou seja, o olhar para o outro, a democracia, os direitos humanos, a ecologia, a ética, que é tão importante na nossa sociedade também, os princípios éticos e morais, que muitas vezes a gente nem sabe o que é isso. A cidadania é uma tarefa que ela não termina, ela tem um início, mas ela não tem um fim. A cidadania não é como um dever de casa, onde cada um faz a sua parte, apresenta e pronto, acabou. Fiz, cumpri o meu papel e pronto. Só vou esperar a nota. Não é tão bem assim não, pessoal. Enquanto seres inacabados que somos, sempre estamos buscando, descobrindo, criando e tomando consciência mais ampla dos nossos direitos e dos direitos como um todo. Nunca podemos chegar e entregar a tarefa pronta, ou seja, novos desafios na vida social vão surgir, então a tarefa nunca vai estar pronta. E quando surgir, vai demandar novas conquistas e, portanto, devemos exercer ainda mais a nossa cidadania, porque a cidadania é uma luta que ela não tem fim, ela tem um início. Vamos lutar por um direito. Essa luta, ela tem um início, mas ela nunca terá um fim. Por mais que a gente venha conquistar aquele direito, devemos continuar lutando para que esse direito seja mantido. Porque senão eu luto, conquisto o direito, cruzo os braços e vejo as coisas acontecer. Aí quando eu menos espero, aquele direito ele é retirado de mim. Aí eu vou ter que começar tudo de novo. Então, a cidadania é algo que nunca termina. Sempre devemos estar lutando pelos nossos direitos, direitos esses que fazem com que eu tenha uma vida ativa na sociedade. Se você ainda não tem uma vida ativa, comece a ter, porque as conquistas que você tem hoje foram lutas travadas lá atrás. E você deve dar continuidade a essa luta para que os seus direitos continuem sendo garantidos. Direito de ter uma boa educação, de ter uma boa saúde, direito a ter uma casa onde morar, a ter um prato de comida para te alimentar, direito de você poder sair de manhã ou de tarde ou à noite para ir para a igreja, direito de você exercer o seu papel enquanto uma pessoa que tem fé, que acredita em um ser supremo, Deus ou uma outra divindade. Então, devemos lutar sempre pelos nossos direitos. Isso ele é importante tanto para o exercício da cidadania quanto para o exercício da nossa espiritualidade. Pessoal, como vocês sabem, a cada aula a gente prepara uma atividade para vocês responderem.
Então, eu espero que vocês respondam de forma correta, praticando o exercício da cidadania e agindo de forma que vocês possam também ser excelentes estudantes. E a nossa aula vai se encerrando e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.